Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu já gostaria de lhe convidar que você ficasse de pé para, com reverência à palavra de Deus, fazermos uso da santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. E queria que você já de antemão abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Semana passada nós falamos aqui no capítulo 12 e eu gostaria de conversar hoje com os irmãos alguma coisa que a gente possa extrair deste capítulo de número 13. Aleluia! Eu queria fazer essa leitura com você de forma alternada. Queria muito e quero muito ouvir a voz da igreja se expressando na leitura bíblica. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler os 13 versículos do capítulo, tá bom? Todos os versículos desta leitura. Quantos acharam, digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. A igreja. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conheceres todos os mistérios, todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com impiedade. Não se entristece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência cessará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas não vier o que é feito, então será. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora temos respeito em mim, mas não darei na face a face. Agora conheço em parte, mas não conhecereis também sou conhecido. Todos juntos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças e te louvamos por tua misericórdia, Deus, que é derramada sobre as nossas vidas. Queremos te dar graças, meu Senhor, pela cruz do Calvário, pelo episódio daquela cruz, meu Senhor, pois reconhecemos, Pai, que o teu amor é estampado naquele episódio, a ponto de ter enviado o teu santo Filho, Senhor, para que viesses padecer e morrer por nós, pagar o preço, Senhor Deus, por nossas vidas, por causa das nossas transgressões. Reconhecemos, meu Senhor, este amor grandioso que tu tens revelado em nossas vidas. Não temos como pagar, Senhor, não temos prata, não temos ouro, não temos nada neste mundo que possa pagar, Pai, aleluia, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Mas o que temos neste momento, Senhor, entregamos a Ti, palavras de gratidão. Deus, muito obrigado pelo Teu amor derramado sobre nossas vidas, que revela a graça divina, a graça da salvação. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Teu amor é derramado
nós. Deus, muito obrigado por tudo que tu fizeste por cada um dos teus filhos, por esta igreja, por este povo, Senhor. Reconhecemos, Pai, que nada fizemos para merecer tanto amor. Pai, é neste reconhecimento, Senhor, que nós nos prostramos aos teus pés, que nós nos prostramos à tua vontade, e aqui estamos, meu Senhor, dizendo muito obrigado, Pai. Que o teu santo poder seja sempre sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Obrigado por esta palavra que nos recobra isto, que nos revela isto, que nos apresenta o teu amor derramado sobre nós, na pessoa bendita de Jesus. Fica com o teu povo, com a tua igreja, e fala fortemente, Senhor, a cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Glória a Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, vá abrindo sua Bíblia já no livro ou no Evangelho de João, capítulo 3. E o versículo 16. Aí depois você vai para o texto sagrado que nós lemos no início do culto. Tá bom? João, capítulo 3, versículo 16. E em seguida você volta lá para o texto do início do culto. João 3 e 16. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sinto-me muito feliz e agradecido a Deus pelo seu amor derramado sobre a igreja. Nesse momento eu quero agradecer muito a Deus pelo seu amor que é derramado sobre a minha vida. Semana passada, os irmãos são sabedores que, inclusive até pedi oração à igreja, para que a igreja pudesse orar por mim, por conta de uma enfermidade na garganta. E quinta-feira passada foi um dos piores dias que eu tive essa crise de garganta. Já perdurava quase 20 dias. Em média, 15, quase 20 dias, essa dor de garganta, ela persistia, estava impedindo até de eu louvar a Deus, que os irmãos sabem, vez ou outra eu gosto de atrapalhar os irmãos aqui em cima, né? Vocês cantam aí, e eu gosto de atrapalhar aqui em cima, porque a voz não ajuda muito, mas eu gosto de acompanhar os irmãos louvando. E quinta-feira passada, como eu estava com uma crise muito forte, eu fiquei um pouco contristado por conta que eu não estava conseguindo acompanhar os irmãos, louvar juntamente com vocês. E eu confesso aos irmãos que me bateu assim, um pouco de tristeza, mas não porque eu estava doente, mas é porque eu não estava conseguindo louvar. E a minha garganta naquele dia, devido a um dia de trabalho no setor muito quente, eu estava com a minha garganta muito irritada, quase sem falar. Eu até falei com os irmãos que eu ia tentar falar menos, falar pouco, e sem extrapolar muito. Mas no meio, por fim, não deu certo não. Eu esqueci que estava doente. E a gente forçou um pouco a garganta. E eu quero dizer para os irmãos que naquele dia o Senhor Jesus me abençoou com um alívio que eu ainda não tinha recebido das outras vezes que eu tinha sofrido com essa crise. Era para mim chegar em casa com a garganta só o bagaço. Mas eu cheguei em casa tossindo, pigarrando, tentando ver se eu encontrava a dor que a garganta tinha, não encontrava com tanta força que antigamente era normal isso acontecer depois de falar bastante. E quando foi no dia seguinte eu esperei a pancada, porque geralmente você está com sangue quente, né? No mesmo dia você não sente muita coisa, mas no dia seguinte, quando as cordas vocais elas parece que acalmam, né? Com a noite de sono, parece que no outro dia a gente se acorda sem voz. Isso não é a primeira vez que acontece. Mas no outro dia, irmãos, eu amanheci mais aliviado ainda. E de lá para cá, graças a Deus, eu não tive mais crise. E eu estava com um exame para fazer, inclusive esse exame eu fiz ontem. Fui para uma consulta lá, fiz um exame. E na hora que o médico fez o exame, aquilo que eu pensava que porventura chegasse a ser, eu louvo a Deus que não chegou nem perto. E o
doutor me falou que ele não viu nada de anormal e perguntou se eu estava tomando alguma coisa. E eu disse que havia tomado uma medicação sim, mas tinha alguns dias que tinha parado. E ele disse, não, pois então sua garganta está bem, ela não está com nenhum tipo de sequela. Eu vou apenas passar aqui uma medicação, porque o que eu estou suspeitando aqui é uma questão envolvendo refluxo, mas em termos de inflamação, sua garganta está bem. Aí eu disse, amém, graças a Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu não vou ficar sem falar. Eu não vou ficar sem louvar Jesus. E eu estou me sentindo bem. Domingo passado, para a glória de Deus, eu já estava com a garganta bem aliviada. Eu pude aqui acompanhar os irmãos louvando, sentindo aquele prazer. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. Terça-feira passada nós estivemos aqui para a escola bíblica, tivemos a nossa participação junto com os irmãos. E aqui mais uma vez estou com vocês, louvando ao Senhor por uma igreja que ora pelo dirigente. Tá certo? E por um Jesus que nós servimos, que tudo pode fazer. Glória a Deus. E é Deus quem promove essas coisas, é Deus quem abençoa o seu povo. João capítulo 3 e o verso 16. Quantos acharam, digam amém. Diz assim o texto sagrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Pai, obrigado por esta rica palavra. Que o Teu Espírito Santo nos instrua e o nosso coração esteja continuamente aberto para ouvir a Tua voz. Fica conosco no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu gostaria de nesta noite falar com os irmãos sobre Deus, sobre a essência de Deus, sobre o gesto maravilhoso que Deus expressou e que por causa deste gesto, por sua bondade, por sua misericórdia, a igreja do Senhor está de pé. A igreja do Senhor está militante, está andando, caminhando rumo às mansões celestiais. E que, pela sua bondade, um dia esta mesma igreja vai entrar nas mansões celestiais pelas portas. E este gesto de Deus nada mais é do que o amor de Deus. Ter conhecimento do nome de Deus, sem ter o conhecimento da essência de Deus, não faz muita coisa ou muito sentido. Não adianta a gente ter o conhecimento de que Deus existe, sem ter o entendimento da essência que este Deus participa e que na realidade Ele o é. Falar de Deus e não reconhecer Deus como um amor na sua plenitude, na sua condição perfeita, é não conhecer Deus. É impossível a gente dizer que conhece Deus e não falar que conhece o amor. Se a gente diz que conhece o amor e não conseguimos atribuir esta essência, este sentimento maravilhoso a Deus, se a gente disser que conhece o que é amor e não conseguir associar este sentimento ao Criador, simplesmente nós não conhecemos o que é amor e nem conhecemos Deus. É a mesma coisa de dizer que conhece Deus e não tem conhecimento de amor. Se nós abrirmos o nosso entendimento para querer buscar compreender um pouco mais de quem é Deus,
ao menos a parte revelada que Deus nos deixa dentro das Escrituras, escute isso, aprenda o que é amor. Entenda o que é este sentimento, que digo eu, no meu entendimento, no meu conhecimento, ao meu ver, é o sentimento mais nobre e mais sublime de todos os sentimentos. Existem vários tipos de sentimentos que a gente pode expressar. Existe o sentimento de ira, de raiva, de alegria, de descontentamento. Aleluia, tudo é sentimento. Mas existe um sentimento, meus queridos, que nasce em Deus e é participado para o ser humano. Aleluia. E este sentimento é o sentimento de amor. O amor nada mais é do que um sentimento, uma emoção, capaz de fazer com que alguém possa desejar a outra pessoa, ou a algo, ou alguma coisa, um sentimento bom, um desejo bom, um desejo de bem. Aleluia. E muitas das vezes, quando esse sentimento é direcionado a outra pessoa, muitas das vezes esse sentimento é um sentimento altruísta, de abnegação. É você guardar o teu problema e tentar ajudar o seu irmão. É chegar a se importar com o que o teu irmão está sentindo. Isso nós falamos aqui na quinta-feira passada. É olhar para o irmão, tentar enxergar a dificuldade que ele está passando. Aleluia. É expressar verdadeiramente que você é membro de um corpo, e este corpo é a igreja. Aleluia. É você conseguir identificar em você um membro essencial para o corpo. Isso aqui falamos quando nós refletimos no capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando nós falamos semana passada sobre os membros do corpo. E como membros, meus irmãos, nós precisamos nos importar uns com os outros, porque a alegria do irmão precisa ser a minha alegria, e a tristeza do irmão, aleluia, precisa também ser notada por mim, para que eu possa chorar com ele. Aleluia. É uma realidade que a Bíblia nos ensina. É praticado nem sempre. Precisamos nos corrigir, precisamos nos portar como homens e mulheres que verdadeiramente levam sobre si essa essência maravilhosa que emana do próprio Deus para os homens. Quando nós não nos tocamos, quando nós não abrimos os nossos olhos para esta realidade, é um perigo. Nós praticamente podemos até dizer que estamos mortos espirituais. Não existe servo ou serva de Deus sem amor. Aleluia. Eu não estou falando, meus queridos, de um amor, de um sentimento comum e natural, de eu gostar daqueles que gostam de mim, ou de eu amar aqueles que fazem parte da minha família, dos meus chegados, dos meus amigos. Vai muito mais além disso, porque quando nós falamos que este amor provém de Deus, nós estamos dizendo que este amor é um atributo de Deus. Inclusive, daqui a uns dias eu vou trazer uma palavra aqui para os irmãos, falando dos atributos de Deus, que é bom que a igreja aprenda que atributos são esses. Porque Deus tem atributos incomunicáveis, assim como Ele também tem atributos comunicáveis, participativos. Aleluia. E se existe um atributo que Deus participa com o ser humano, um atributo comunicável, se existe um deles, o carro-chefe é o amor. Aleluia. Existem vários atributos que Deus ele participa
participa com o ser humano. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma forma geral. Como assim, irmão? Deus não só participa com os crentes, não, participa com a sua criatura. Aleluia. Não é apenas os crentes que amam. Não é apenas os servos de Deus que amam. O ser humano ama. Só que quando o homem ama nos seus limites humanos, sem o conhecimento de Deus, é apenas um gesto limitado, e como eu falei agora há pouco para os irmãos, limitado à sua roda de conforto. Quando falamos de um amor vindo de Deus para um servo de Deus, e que esse servo de Deus ou serva de Deus participa deste amor, este atributo comunicado de Deus faz um milagre extraordinário na vida desta pessoa. E agora eu até particularizo mais esse tipo de sentimento na igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós falamos que o servo de Deus tem este atributo divino, ele simplesmente ama ou tenta amar, tenta ter esta essência de Deus dos moldes de Jesus. Amar como o mundo ama é uma coisa. Lá fora o mundo faz campanha por alguém que está passando necessidade, campanha por um estado, como é o caso do Rio de Janeiro, que está clamando por necessidade, campanhas disso ou daquilo outro, e as pessoas são influenciadas, e aquilo causa dentro da pessoa um gesto, aflora um gesto que faz com que aquela pessoa se importe com a causa A, com a causa B, mas é por causa de uma influência monitorada pela condição humana. Mas quando essa influência vem do céu e que bate diretamente nos filhos de Deus, aleluia, nós não somos influenciados por mídia ou por questões A ou B, nós somos influenciados diretamente pelo próprio Deus. E este amor comunicável de Deus passa agora para dentro do nosso coração de uma forma mais espontânea, mais divina, mais santa, aleluia, porque agora este amor passa a ser regido pela transformação que Deus simplesmente fez em nós, aleluia. O João, no seu evangelho, o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, ele expressa muito bem quando ele diz que Deus amou o mundo. Ele ali expressa que Deus, ele amou o mundo de uma forma muito grandiosa, amou o mundo de uma forma extraordinária. Há quem diga que aquele versículo de João 3,16 é o maior versículo da Bíblia. Acredito eu que alguns dos irmãos já tenham ouvido alguém falar ou se expressar nesta condição. Porque quando ele fala que Deus amou o mundo, está falando ali de tudo grande, da maior causa, do maior Deus, ou do Deus Todo-Poderoso, porque Deus mesmo só existe um. Aleluia. Fala da maior oferta, fala do maior sentimento, fala do maior ofertante. Tudo ali naquele versículo é maior, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou ao Deus seu Filho como oferta, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Ainda o apóstolo João, quando ele escrevia na sua primeira carta, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8, ele expressa dizendo que Deus, ele é o próprio amor. Aleluia. Falar de Deus, meus queridos, é falar de amor. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 5, diz que Deus, de uma forma extraordinária, derramou o seu amor no nosso coração. A forma como
nosso coração. Aleluia! E este atributo comunicável de Deus tem um propósito. Aleluia! Aí você me pergunta, irmão Antônio, qual é o propósito deste atributo comunicável de Deus? Como eu falei para os irmãos, Deus possui atributos que Ele não comunica com ninguém, porque é propriamente seu. A onisciência, a onipresença, a onipotência são coisas que é de Deus, exclusivo dele. Agora outras coisas como amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria, justiça, essas coisas são atributos que Deus participa com o ser humano. Aleluia! Participa com a sua igreja. Os atributos de Deus, os incomunicáveis, a Bíblia serve para nos mostrar o quanto nós estamos em diferença enorme entre nós e Deus. Olhar para Deus e dizer, existe uma diferença muito grande entre eu e Deus. Quando eu olho para os atributos de Deus, os que são exclusivos dele, eu vejo um Deus onipotente, eu olho para mim e vejo, eu não tenho potência de nada. Eu olho para um Deus que ele é onipresente, eu vejo em mim uma pessoa que é limitada ao lugar em que eu estou. Aleluia! Eu olho para Deus e vejo um Deus que é imutável, e olho para mim e vejo uma pessoa que é que nem lua, vez outra está mudando o que faz. Aí então eu percebo que existe uma diferença muito grande entre eu e Deus, entre a igreja e Deus. Mas quando eu vejo os atributos comunicáveis de Deus, eu vejo algo extraordinário. Porque quando eu olho para os atributos comunicáveis de Deus, cujo carro-chefe é o amor, nos faz olhar para Deus e perceber em nós uma certa imagem e semelhança em relação a Deus. Não à toa, ainda no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, aleluia, Moisés, quando escrevia, ele falando sobre a criação, quando Deus estava criando o homem, Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, de acordo com os atributos que Deus comunica para o homem, você tem semelhanças com Deus. Como? Através de quê? Destes atributos que Ele comunica com a raça humana. Aleluia! Com os atributos que Ele comunica para conosco. Aleluia! O amor, atributo comunicável de Deus. Escute isso. O amor é um atributo comunicável. E por essa causa, o homem tem possibilidade de amar. Eu já falei isso. Por que o homem ama? Porque existe sobre ele este atributo de Deus. O ser humano lá fora, ele ama também. Eu já falei isso. Só que dentro do seu grau de limites. Já quando o crente é salvo e regido pelo Espírito, o crente ama, meus queridos, independente de ser uma pessoa parentesca dele, independente de ser uma pessoa conhecida, independente de fazer parte da sua roda de amizades, a ponto de ele fazer coisas grandiosas por causa de uma pessoa que ele jamais viu. E eu vou trazer aqui um grande exemplo da Bíblia Sagrada. Sem falar de Jesus, vou falar dos apóstolos. Paulo, por exemplo, para conquistar vidas em outros continentes, ele pegou embarcações, sofreu naufrágios, sofreu açoites, sofreu perseguições, sofreu frio, sofreu necessidades, tudo isso para alcançar vidas em outros lugares que ele ainda não tinha ido anunciar o Evangelho de Jesus. Quem é que faz isso, meus queridos? Só o amor de Deus entranhado, comunicável na vida de uma pessoa salva. Aleluia! Só Deus faz isso. E hoje,
projetos missionários, pessoas que anunciam o evangelho em outros continentes, sai do seu lugar, vai para outro lugar. Aleluia. Dá um exemplo mais próximo. Olhe para a vida de um verdadeiro pastor. Estou falando verdadeiro, que se importa com as suas ovelhas, que não quer ver a sua ovelha passar por perigo. Vez outra vem o cajado, mas também vez outra vem a vara. Aleluia. Vez outra vem ali o bálsamo, vez outra vem o remédio que arde mais um pouco, mas tudo isso para conservar a santidade da igreja. É um amor que a pessoa sente, aleluia, tudo isso dentro de uma condição de tarefa que ele sabe que um dia tem que prestar contas com Deus por cada ovelha que está sob os seus cuidados. Isso é amor, abnegação, altruísmo. Glória a Deus. Aleluia. Os atributos comunicáveis dão sentido à palavra façamos o homem, diz a palavra do Senhor. Mas só os salvos em Cristo têm a capacidade de entender. Escute isso, irmãos, isso aqui é importante. O homem lá fora tem o atributo, esse atributo comunicável, que faz com que ele tenha esse sentimento de amar. Mas como eu falei para os irmãos, é um amor que se limita. É um sentimento que possui paredes limitatórias, que ele muitas das vezes não sai da sua caixinha. Porém, escute isto: só os salvos em Cristo têm a capacidade de entender o amor de Deus e reproduzir este mesmo amor com que nos amou. E eu convido você, abra comigo 1 João, capítulo de número 4, versículo 11. Olha o que a Bíblia ali vai nos revelar, vai nos falar. João capítulo 4, versículo número 11. Diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus comunicou o seu amor para conosco. Só o crente salvo em Cristo Jesus consegue entender este gesto de Deus de amar o ser humano. Glória a Jesus. O homem sem Deus acha que Deus é só amor. O homem sem Deus acha que Deus não tem em suas mãos ou nele próprio a capacidade de pegar e julgar aqueles que erram, que pecam, que transgridem. Que o camarada, depois que ele sai deste mundo, passa por um determinado processo, e este processo, depois ele é salvo. Não tem nada a ver. Todos os atributos de Deus, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis, todos eles em Deus é tido como por medida. O amor, a justiça, a bondade, a misericórdia, aleluia, a paz, a liberdade, esses atributos, meus queridos, existem em Deus, é passado para o ser humano e em especial para a igreja. E só em Deus a igreja consegue entender esses atributos. E como nós estamos falando de amor, só os salvos em Cristo Jesus conseguem entender o que se passava
na mente de Deus, ou consegue compreender o gesto de Deus, melhor assim dizendo, consegue compreender o gesto de Deus em enviar Jesus, para que o homem pudesse, através de Jesus, ser salvo. Por que Deus amou o mundo? Porque que Ele amou eu não sei, mas eu sei que Ele amou. Então eu compreendo que Ele amou o homem, e este amor, o preço foi o envio do seu Filho amado, para que Ele, aleluia, fosse para nós a propiciação dos nossos erros, fosse dado como propiciação pelos nossos erros. Sabe o que significa essa palavra propiciação, meus irmãos? Vem da palavra propiciar, que é tornar propício ou tornar favorável. Nenhum de nós tínhamos favorecimento diante de Deus por causa de quê? Do nosso pecado. O próprio Paulo, ele falou em suas palavras, porque o homem pecou, ou porque todos pecaram e destituíram da onde? Da glória de Deus. Mas aí vem Jesus Cristo manifestando a justiça, a graça, a propiciação, a redenção, aleluia. E quando a palavra de Deus fala, a palavra propiciação está dizendo, Jesus, Ele veio, aleluia, manifestando o amor de Deus, para que a justiça de Deus fosse aplicada no ser humano, aleluia, mas através de Jesus, e cada um de nós pudéssemos olhar para Jesus e por fé acreditar que Ele fez o único sacrifício possível para me aproximar de Deus. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifesta sobre toda forma de pecado. O meu pecado era punível de morte. O nosso pecado, meus queridos, era condição suficiente para dizer que nós deveríamos morrer, sermos condenados. Mas aí vem Jesus e muda a nossa história com Deus. Deus, Ele mesmo envia o seu próprio Filho, e através de Jesus, aleluia, que derramou o seu sangue, e a nossa fé agora em Cristo Jesus, a nossa história muda, e a nossa vida agora passa a ser propícia diante de Deus. Aleluia. O amor de Deus, escute isto, o amor de Deus é a característica do salvo, por ser um atributo comunicado. Irmãos, eu já falei aqui que este atributo é comunicado. E eu queria estender um pouco mais a condição deste atributo, em dizer que ele não é apenas um atributo que comunica o amor, mas é um atributo que transforma o salvo. O ao menos é para transformar. E se não tiver transformado, é porque não conheceu ainda o amor, é porque não conheceu ainda Deus. Olha o que diz o apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Eu só posso dizer que conheço Deus e que sou nascido de Deus, meus queridos, se no meu coração existe um sentimento favorável em relação ao meu irmão, aleluia. Aleluia. É quando eu amo de verdade, e não apenas de boca, mas eu amo em espírito, eu amo, aleluia, verdadeiramente, e este amor faz o seu propósito acontecer. Crente que não ama não pode dizer que é salvo. Veja o que diz o versículo de número 20, ainda no capítulo 4 de 1 João. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Irmãos, tem uma gama de pessoas hoje, uma grande quantidade de pessoas hoje, que seleciona as pessoas para quem vai dividir
ou vai colocar uma mão dele. E muitas das vezes, quando alguém pisa no calo, o camarada pega e pula lá na frente. A palavra perdão, paciência, misericórdia, às vezes passa longe do dicionário e do vocabulário de certas pessoas. Como eu posso dizer que amo Deus se eu sou incapaz de perdoar? Como eu posso dizer que amo Deus se eu sou incapaz de compreender? Se eu sou incapaz de ter paciência? Se eu sou incapaz de produzir tolerância? Se eu sou incapaz de fazer o que Deus pode, o que Deus, Ele mesmo pode fazer? Glória a Jesus, glória a Deus. O homem sem amor é como um barulho sem sentido ou sentimento. Olha o que ele diz aí na leitura que nós lemos no início do culto, 1 Coríntios capítulo 13. No versículo de número 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. A pessoa sem amor, irmãos, tem muito barulho e pouca atividade. Às vezes fala muito, fala que fala que faz, fala que é isso, fala que é aquilo outro. A pessoa que não tem amor, muitas das vezes fala pelos cotovelos. Mas quem tem amor de verdade não fica só no oba-oba e nem na zoada. Aleluia. Quem ama de verdade chega junto, abraça, ora pelo irmão, traz uma palavra de conforto. Aleluia. Quando alguém te procura, ou quando alguém te procura, aleluia, você é achado. Eu me lembro, irmãos, que ontem à noite chegou um irmão aqui da igreja, lá em casa. Chegou desesperado. E eu olhei para o irmão e percebi que o irmão uma angústia muito grande. E ele disse assim: irmão, eu queria que você orasse por mim. E me contou um pouco da história dele. E na hora que o irmão estava falando isso, eu disse: irmão, eu quero orar por você agora. Você quer? E eu, irmão, estou todo sujo. Conversa, meu irmão, negócio de sujeira, vem para cá. Não tem dentro de casa, a gente estava conversando na estrada. Vem para cá, vamos orar. E na hora que nós começamos a orar, eu senti uma angústia muito grande no peito e no coração do irmão. E na mesma hora eu senti um coração totalmente derramado diante de Deus. Ali a gente chorou, oramos, sentimos um forte sentimento vindo da parte de Deus, que praticamente encheu a área lá de casa. Aleluia. O amor, meus queridos, faz com que este elo, este sentimento de cuidado, de união, quebre todos os laços contrários, investidos por Satanás. O amor faz com que o crente ele consiga abraçar um ao outro, sem fazer distinção de nada. Se o camarada é bonito ou se é feio, se o camarada está bem vestido ou está bem vestido ou mal vestido, se o camarada tem dinheiro ou não tem dinheiro, se a sua classe é alta ou se a sua classe é baixa, se mora de aluguel ou no palácio, se tem transporte ou anda de pé. O amor, meus queridos, nivela aqueles que se dizem povo de Deus de uma forma tal, a ponto de fazer que um sentimento seja gerado e que nada desse mundo
possa ofuscar esse sentimento que nasce de Deus, ou que nasce em Deus, e vem diretamente para nós, para o nosso coração. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele bem diz que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa. Ainda que tivesse uma movimentação extraordinária ou sobrenatural sobre sua vida, se ele não tivesse amor, não tivesse esse sentimento sublime no coração, ele era apenas mais um que só faz zoada e que não produz algo favorável diante de Deus. Aleluia. Ele ainda diz: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ele está dizendo que embora que ele fosse o homem mais destacado em meio aos irmãos, se porventura alguém aqui do nosso meio acha que é alguma coisa, só porque tem isso ou tem aquilo outro, ou porque é usado nisso ou naquilo, ei meu querido, cada um de nós só conseguimos ser completos debaixo desta essência que emana do trono de Deus, que se chama amor, que nos completa, que nos transforma, que nos nivela, aleluia, que nos deixa, aleluia, olhando um para o outro, dizendo: você é meu irmão, você é minha irmã, nós vamos para o céu juntos, aleluia. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que vai dizer o que eu sou, aleluia, mas é a forma como eu me porto diante destes atributos maravilhosos de Deus, que Ele comunicou para mim, aleluia, e diz que eu preciso ter. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Fazer as coisas por interesse, fazer as coisas achando que fulano ou fulana vai olhar para mim, que o dirigente vai olhar para mim e vai me dizer: ei, você é o cara, você é a grande aqui. Ei, não é o que tu faz, não é a forma como tu, não é aquilo que tu contribui com A ou com B, não é aquilo que tu consegue produzir, é aquilo que com essência tu consegue transmitir. É o amor de Deus que precisa fluir na tua vida. Glória a Jesus, glória a Deus. Todos aqueles, meus irmãos, que possuem as características de salvo, têm amor. E eu não falo de um amor comum, falo do amor divino, porque é um atributo comunicável e Deus comunica este atributo para conosco, para que a gente possa viver e transmitir este atributo dele. As qualidades do amor verdadeiro, para a gente encerrar. Aquele que possui amor, meus queridos, entenda isso em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção no versículo de número 4 até o versículo de número 8. Quando eu leio esses versículos, é impossível eu ler e não olhar para o Calvário, olhar para Jesus. É quase impossível. Toda vida que eu leio esses versículos, eu me lembro de Jesus, porque foi Cristo o grande exemplo nas Escrituras que mostrou todas essas qualidades que o amor praticamente consegue exalar. O versículo de número 4, que fala das qualidades do amor verdadeiro que precisa fluir dentro do nosso coração. Primeiro, o amor é sofredor. O amor é sofredor. Jesus sofreu ou não sofreu? Ele sofreu por quê?
tinha um preço. Aleluia. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Irmãos, uma coisa que jamais pode treinar dentro do nosso coração é esse sentimento de inveja. Como eu posso dizer que me alegro com a conquista do meu irmão, se na mesma hora um sentimento arde dentro de mim dizendo, poderia ser eu? Eu vejo um irmão sendo levantado para alguma coisa, e naquela mesma hora que eu bato palma, eu digo dentro do meu coração, poderia ser eu. Isso não é amor, não é satisfação, aleluia. Isso é um sentimento de inveja. Mas a Bíblia diz que quem tem o amor verdadeiro dentro do seu coração, este amor não produz este sentimento de inveja. Porque o amor verdadeiro, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Glória a Deus. Ou seja, o amor, ele não é leviano, não tem segundas intenções. O amor não tem soberba. Não incha, não infla o ego. Não é arrogante. Pelo contrário, o amor, aleluia, ele se alegra com o bem-estar do próximo. E eu estou falando do amor divino, fluido de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Não se importa com indecência, não busca os seus próprios ou os seus interesses. Não se importa com indecência e nem busca os seus interesses. Irmãos, quando eu ou você fizer alguma coisa por alguém com a intenção de reconhecimento humano, com a intenção de estar com o nosso nome escrito no caderno humano, está muito difícil o nosso nome estar escrito no livro da vida. Aleluia. Porque o amor verdadeiro que flui na vida do salvo, o amor verdadeiro que flui na vida e no coração do grande salvo, ele jamais vai se importar com indecência e jamais vai buscar os seus próprios interesses. Se ele vai fazer algo por alguma causa, ou se ele vai fazer alguma causa que beneficie alguém, é por causa do alguém que está sendo beneficiado, e jamais para mostrar que ele fez alguma coisa. Aleluia. O amor simplesmente não se irrita, não suspeita mal, ou seja, não guarda mágoas, não guarda ressentimento. O irmão fez alguma coisa, a irmã fez alguma coisa, ou alguém no trabalho, na escola fez alguma coisa, irmão, libere o perdão. Tenha esta essência pura e genuína de Deus dentro do teu coração e libere o perdão. Aleluia. E não deixe jamais, aleluia, com que um sentimento contrário como este, de se irritar por facilidade, ou até mesmo de guardar rancor dentro de si, não deixe que esse tipo de sentimento destrua a casa de habitação do Espírito Santo que é você. Seja habitado pelo Espírito Santo, seja casa de morada do Espírito, seja templo do Espírito, seja alguém que, como templo do Espírito, o próprio Espírito se sinta bem habitando em você. Aleluia. Que este sentimento possa fluir dentro do teu coração e jamais guarde rancor ou mágoa de A ou de B. Pelo contrário, libere o perdão, ande em comunhão, viva esta comunhão. Fora desta vitória, fora deste gabarito, jamais, irmãos, conseguiremos entrar no reino de Deus. É simplesmente dentro desses moldes, deste amor maravilhoso que emana do trono de Deus e que é compartilhado conosco. Você já imaginou se Deus, por acaso, ele guardasse suspeita mal ou
que olhando alguém fazer isso com seu filho vai deixar barato? Não vai. Deus não guarda ressentimento nem rancor. Aleluia. Mas Deus, Ele olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia e bondade. Aleluia. E Ele olha para Jesus Cristo e diz o profeta Isaías em suas palavras: a Deus agradou o erro por causa de nós. Deus simplesmente se agradou com o sacrifício do seu Filho. Aleluia. O amor não foca com a injustiça, ou não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, meus irmãos, jamais vai debruçar-se em alegria com uma injustiça praticada. Mas o amor, ele sempre vai vivenciar momentos de felicidade e alegria. Aleluia. Por causa da verdade. E a igreja do Senhor Jesus precisa andar em espírito e em verdade. Precisa andar em Deus. E para mim finalizar, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando esses tipos de atitudes são incompatíveis com a minha vida, quando eu não sei suportar, quando eu não sei esperar, quando eu não sei crer, quando eu não sei sofrer, aleluia, é porque eu não tenho amor no coração. Aleluia. O amor nunca falha, o amor jamais falhará. E este amor maravilhoso que emana do trono de Deus, comunicado à sua igreja, que este amor maravilhoso, que este atributo grandioso seja comunicado a cada crente nesta noite, seja comunicado a cada coração. E se porventura você, olhando para o capítulo de número 13, se porventura você encontrar algum erro ou alguma falha, não no capítulo, mas em você, reflita, reveja as suas condições. Dê uma passadinha na carta que João escreveu, em especial a primeira carta. Dê uma passadinha por lá. Aleluia. Visite esta carta maravilhosa, que vai falar justamente do mesmo tema que o apóstolo Paulo falou no capítulo 13 de 1 Coríntios. Veja, analise e entenda este amor de Deus. Aleluia. Abrace este amor, este atributo, e atraia para si, atraia para você, para que este amor consiga te lapidar e te transformar. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Querido Jesus, queremos te dar graças, te louvar, te bendizer pelo teu amor, Senhor, que é derramado sobre nós. Por comunicar, Senhor Deus, este teu amor, Senhor, em nossas vidas. E de uma forma tão extraordinária, Senhor, derramado teu amor sobre nossos corações. Por causa do teu amor, Senhor Jesus, fomos resgatados. Jesus Cristo foi crucificado. O sangue foi vertido na cruz para pagar o preço por nós. Deus, ensina-nos a amar como tu tens nos amado, Senhor. Ensina-nos, ó Deus querido e santo, a amar, a fazer jus a este atributo, Senhor, que tu colocaste sobre nossas vidas. E que venhamos ser um amor, Senhor Deus querido, no nosso coração. Aleluia! Que possa, Senhor Deus querido, ter as características divinas demandadas do teu trono. Pai, abençoe tua igreja, teu povo, os teus filhos. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos santas. E que a tua misericórdia, Senhor, seja de uma forma toda especial sobre cada um de nós. Conduz-nos em paz aos nossos lares. Deus, que a tua bondade ilumine os nossos corações sempre. Uma noite de sono reparador seja sobre nós, Pai. Abençoe aqueles que estão enfermos, o Evandro, nosso irmão Evandro, dá graças aos teus filhos, que a tua misericórdia seja sobre eles. Te peço pela mãe do nosso irmão Aldemir, Senhor, da graça àquela mulher, Senhor. Que a tua bondade seja sobre sua vida e que tu podes, Pai Santo, fazer por ela o que a gente não pode fazer. Pai querido e santo, ser com tua igreja, que a tua mão divina possa ser o nosso socorro bem presente no momento das nossas angústias. Tudo te pedimos e por fé, queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre.